Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vamos por um fechamento aqui do mercado. Hoje não teve operação comentada devido ao preço ter aberto já numa região que eu considerava no gráfico de 15 minutos uma região um pouco cara para estar fazendo compras e ele subiu muito rápido. E como ele subiu muito rápido e pegou aquela liquidez que a gente tinha comentado no pregão de ontem, né? Toda essa liquidez acima desse topo aqui, ó. Tinha muito dinheiro aprisionado nessa região, né? Dos vendedores. Então ele pegou essa liquidez, ele sentiu essa liquidez aqui e eu acabei fazendo uma vendinha e depois ele voltou e me tirou praticamente no 0 a 0. Então eu fiquei com alguns pontinhos aí e não operei mais no dia de hoje, tá? Mas eu queria comentar com vocês a expectativa, né, nesse fechamento aí de mercado, a expectativa das próximas movimentações aqui, seguindo as estruturas que o preço vem fazendo, tá? Então, eu vou colocar aqui no gráfico de 4 horas para que a gente consiga contextualizar desde o início, né? A gente tem aqui a nossa estrutura de continuidade, que o preço, quando ele perde esse fundo, ele dá origem a toda essa movimentação impulsiva. Essa movimentação impulsiva agora ela tem característica de fazer movimentação de correção, buscando esses níveis aqui, que seria os níveis de retração de toda essa pernada impulsiva, para que depois ele faça a nova impulsão visando quebrar essa estrutura novamente e fazer outra estrutura de continuidade. Essa é a expectativa do movimento. Porém, a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar e ver como que o preço vai chegar em determinada região. A gente não sai comprando e não sai vendendo somente pela expectativa do movimento. A gente tem que entender o fluxo, entender como que o preço chega em cada região. São vários fatores. Porém, a gente pode descer aqui para o gráfico de 15 minutos e perceber que o preço está fazendo realmente aquilo que a gente vinha comentando, fazendo estruturas no gráfico menor aqui do 15 minutos, fazendo estruturas altistas, né? Vem fazendo topos e fundos ascendentes, buscando, né, claro, aquela liquidez interna aqui do gráfico de 4 horas. Mas assim, pessoal, a gente tem marcado aqui no nosso gráfico uma grande ineficiência de preço do gráfico de 4 horas, tá? Onde a gente teve uma grande concentração de ordens, de volume vendedor nessa região, quando ele rompe essa estrutura de continuidade. Então, teve muita venda, muito desequilíbrio de preço nessa região aqui, tá? Onde teve muitas ordens vendedoras e poucas ordens compradoras que fizeram com que o preço, né, viesse, caísse aí, né, vários mil pontos aí para baixo, né? Então, essa região é uma região que o preço volta a testar essa região. Mesmo antes dos 50% aqui, né, do fundo da estrutura, tem muita gente que marca essa região aqui para que o preço teste ela, né, nos 50% e depois, né, sinta essa região. Mas eu tenho marcado essa ineficiência onde o preço atingiu o alvo no dia de hoje, tá? Nesse pregão de hoje. E eu acredito que agora ele está apto, aqui no próprio gráfico de 15 minutos, a gente vai conseguir perceber que ele está apto para fazer uma movimentação baixista agora, se ele tiver a expectativa de subir depois, se ele realmente marcou fundo nessa região que ele fez, né? No caso, deixa eu só mostrar aqui para vocês diminuir esse zoom. Se ele conseguiu marcar fundo nessa região aqui dos 120 mil pontos, dos 120 e 200, então agora ele está apto para fazer a correção de toda essa pernada, tá? Pelo menos 50% dessa pernada aqui. Se a gente pegar, por exemplo, nossa ferramenta do Fibonacci, a gente pode colocar aqui de topo a fundo
A gente pode colocar mais ou menos nesse nível. Então, eu acredito numa correção do preço, pelo menos até nessa região aqui dos 122 mil pontos, tá, pessoal? Isso se o preço está com expectativa realmente de fazer movimentos ascendentes e romper a estrutura maior que a gente tem lá do gráfico de 4 horas. Essa estrutura aqui, buscando esses níveis aqui, acima dos 133 mil pontos, tá, pessoal? Então, para que ele rompa esses níveis, eu acredito que é saudável do preço fazer uma correção, pelo menos até o 121, 122 ali, nessa região aqui, para a gente começar a pensar em compras aí com mão cheia, digamos assim, né, nessa região aqui. Porque se o preço abrir amanhã com gap de alta, buscando níveis acima da média de 200 já, com bastante força aqui para cima, quando ele chegar nessa região de Fibonacci aqui, ó, nessa região estrutural e que ele chegar nessa região dessa liquidez interna que a gente tem aqui, também desse desequilíbrio que o preço teve na venda, se ele chegar rápido aqui, provavelmente ele chega, mas aí ele faz movimentos característicos para romper novamente a estrutura de continuidade aqui embaixo, tá, pessoal? Continuar seu movimento baixista. Então, né, o preço não sobe em linha reta e nem desce em linha reta, né? Ele precisa fazer os movimentos corretivos para gerar topos e fundos, para concentrar ordens nesses topos e fundos e ter liquidez para que os players consigam se posicionar, né, pessoal? A gente sabe que, né, o player institucional, para ele comprar, alguém precisa vender para ele, precisa ter lote para ele, né? Então, senão ele gera muito desequilíbrio, o preço vai muito rápido e depois o preço tem que voltar a equilibrar essas regiões, por isso que o preço depois retorna, né? Então, a minha expectativa para as próximas movimentações do preço é, realmente então é fazer isso. Então, se ele quer subir, ele precisa corrigir essa pernada e fazer esse tipo de movimentação aqui para daí visar o rompimento aqui para cima. Esse rompimento. Se ele quer continuar o movimento de baixa, ele já vai abrir forte aqui, vai fazer esse tipo de movimento, vai chegar nessa região e daí vai alinhar o preço para quebrar fundos aqui para baixo, tá, pessoal? Então, eu acredito nessa expectativa visando as estruturas de mercado e visando também toda a movimentação que acontece no passado, que a gente já vem acompanhando há um certo tempo, é característico do preço fazer esse tipo de movimento, beleza, pessoal? Então, para mostrar para vocês, né, esse vídeo para mostrar esse contexto, essa visão estrutural que a gente vem acompanhando. E conforme o preço vai chegando em determinadas regiões, a gente vai montando as nossas operações aí. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha visão e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.